Salve progressistas, eu sou o Clayson. A primeira coisa que eu quero falar para você, nós estamos fazendo a cobertura da CPMI dos golpistas. Esse coronel Naimix, teve Naime com a letra M no final, tá certo? Você não entender errado. Esse coronel Naime, ele é bolsonarista. Ele e a esposa dele, inclusive. Ele é bolsonarista. E o comportamento dele é um comportamento de extremista de direita. Então, as primeiras questões que nós precisamos trazer aqui para você é que durante o depoimento, inclusive o Raspacu, o Bananinha, aquele amalucado lá do Rio Grande do Sul, Marcon, esse pessoal começou a pedir desculpas. Começou a pedir desculpas para esse coronel no meio da CPMI. Ah, me perdoa, desculpa. Aí ele chora um pouco, sabe aquela coisa assim absurda, bizarra. Isso aconteceu na CPMI de hoje. Mas o que eu quero trazer para você, a gente faz a cobertura trazendo os principais momentos, tá? E o que eu quero trazer para você, em primeiro lugar, é os crimes que foram cometidos dentro dos acampamentos. Esses acampamentos na frente do quartel. Você vai ver do próprio coronel, que era o comandante da Polícia Militar no Distrito Federal, você vai ver ele dizendo que houve crime, por exemplo, de estupro. Estupro. Você vai ver também ele não conseguindo responder como que ele escolta do quartel até a Praça dos Três Poderes durante mais de uma hora, quase uma hora e meia. Esses manifestantes terroristas que depois acabaram destruindo tudo. A verdade é que aconteceu uma coincidência, vamos colocar muito bem entre aspas isso, tá? No dia 8 de janeiro, 10 nomes principais da segurança no Distrito Federal estavam de folga. Estavam de férias ou de folga. Inclusive o principal, o número 1. O principal, que é o Torres. O chefe de todos eles. Então, essa coincidência faz com que eles cheguem nesse momento e comecem a tirar o corpo fora. Não, eu tava de folga, eu tava de férias, eu não sei de nada, eu não vi nada. Você percebe que pode estar havendo aí uma malandragem muito das canalhas? Malandragem mesmo. Esse é o ponto. Eu vou trazer aqui para você alguns vídeos do que aconteceu ali dentro, inclusive com excelentes interpelações, as perguntas, as indagações de alguns deputados e senadores. Eu vou mostrar para você, sempre lembrando para você dar o like, dê o like, se inscreva no canal, por favor, não se esqueça da sua inscrição no canal, que é muito importante para o nosso trabalho. A gente atingiu os 480 mil. E estamos felizes, mas a nossa meta é o 500 mil, então se inscreva, por favor. 40% das pessoas que acompanham mais de 40% das pessoas que acompanham aqui não são inscritos no canal, não são inscritas, então por favor, se inscreva. E eu quero abrir esse vídeo mostrando a fala do deputado Rubens Pereira Júnior do Maranhão, que fala exatamente sobre essa questão das pessoas dizerem, eram senhorinhas de 90 anos que estavam lá, e eram tudo gente inocente, ninguém queria dar golpe e tudo mais. É importante demais você acompanhar essa fala, porque isso vai por terra, vai por água abaixo. Tudo invenção. Olha realmente quem estava por trás desses acampamentos e dos atos golpistas. E o senhor disse em outros depoimentos que havia inclusive pessoas com técnicas de guerrilha participando dessa movimentação. Isso é provado pelas imagens que a própria imprensa colocou. Perfeito. Reparem que aqui cai uma narrativa de que era uma manifestação das velhinhas de 90 anos de idade. Não, não era. Era algo organizado, financiado e com algumas pessoas que tinham, inclusive, técnicas de guerrilhas. O senhor conhece que dentro desses manifestantes havia um movimento tomada do poder? Fiquei sabendo posteriormente através da mídia. Perfeito. Vejam então, senhoras e senhores parlamentares, qual era o movimento que participava desse comboio, dessa movimentação. Movimento tomada do poder.
Tomada do poder, se fosse antes da eleição, podia dizer que era um grupo de oposição que queria disputar a eleição para poder vencer as eleições. Mas tomada do poder, uma semana após a posse presidencial, só tem um nome: é tentativa de golpe de Estado. Por isso que o destino deles não era o Palácio do Planalto, não era. O destino dele era a sede dos 3 poderes constituídos. O destino desses golpistas era a sede do Poder Executivo, Palácio do Planalto, era a sede do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, e era a sede do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Apenas em tentativa de golpe de Estado é que o ataque é contra os 3 entes, desta forma, organizado. Uma outra questão muito importante, que também foi levantado ali pelo deputado Rogério Correia, é a participação do Exército, das Forças Armadas, em tudo isso que aconteceu desde o 2 de novembro. É importante a gente lembrar aqui, tá? A CPMI, ela fala sobre uma série de questões. Ela fala do 8 de janeiro, mas ela fala do que ensejou o 8 de janeiro. É um absurdo pensar que o 8 de janeiro foi algo aleatório. E durante todo esse processo, desde o 2 de novembro, nós tivemos a participação direta de parte das Forças Armadas. E esse coronel Naime, esse que é o comandante da Polícia Militar no Distrito Federal, ele deixa bem claro de que, sim, houve uma participação do Exército e, inclusive, em alguns momentos, o próprio Exército impediu que a Polícia Militar, comandada por ele, pudesse evacuar os pontos de acampamento lá na frente dos quartéis. Veja só esse trecho. O senhor disse que tentou retirar esse acampamento e foi impedido pelo Exército. Foi o general Dutra que o senhor escutou que veio uma ordem para que isso não acontecesse. Confirma? Sim, Excelência. Pois bem, o Exército Brasileiro também precisa responder a isso. O senhor acha que se este acampamento tivesse sido retirado dali, naquela data, se eu não me engano, dia 29, o contexto do dia 8 seria outro? Bem provável que sim, Excelência. Bem provável que sim. Isso é importante. O Exército não permitiu que a Polícia Militar retirasse de lá. E o senhor deu o nome do general Dutra, que estava sob o comando do general do Exército, do comando do general do Exército, que também era, evidentemente, bolsonarista e acompanhou a eleição e o resultado eleitoral das eleições ao lado do senhor Jair Bolsonaro, como isso também foi várias vezes colocado. Mas eu, saindo então do acampamento, eu perguntaria ao senhor, no acampamento que o senhor conhecia, haviam lá infiltrados, petistas que estavam lá insuflando, ou eram aqueles que realmente queriam que as eleições fossem anuladas, que denunciavam o processo eleitoral no Brasil? Excelência, o acampamento não dá para eu dizer para o senhor assim, se tinha petista, se não tinha, se tinha... Eu sei que tinha muita gente exaltada, tinha muita gente com um discurso excitando ali aquelas pessoas a atos, né, contra o resultado eleitoral. Né? Até complementando a pergunta do deputado que eu não pude responder, o deputado Girão, né? O que a gente percebe, senador, o que a gente percebe ali no dia do dia 8 é uma coisa que a gente chama de operações, que é o efeito manada. Né? Poucas pessoas fazem o ato de agressão e as outras pessoas, no momento de euforia, simplesmente acompanham. Né? Tem gente que entrou aqui dentro do Congresso só para tirar foto, só para dizer que estava aqui e não fez nenhum ato acompanhando, né, pessoas mais agressivas que à frente daquela turba foi. Agradeço, coronel Naime. Tenho a mesma opinião do senhor, é óbvio. Ali é o efeito manada. Mas tinham muitos preparados, como o senhor disse, que tinham técnicas, inclusive de enfrentamento. O senhor chamou de turba. Então havia ali estes que estavam muito treinados. Depois eu queria que o senhor pudesse, eu não vou colocar agora, senão eu perco o meu tempo, mas se o senhor conhece os kids pretos, se o senhor já ouviu essa expressão? Negativo, não, senhor. É bom que depois a gente examine o que são esses kids pretos que foram denunciados também como agentes que estavam naquele processo e eram treinados
para atos exatamente de guerrilha. E eles vinham de CACs e outras organizações que eram de atiradores. Isso é uma denúncia séria feita pela imprensa que depois, na CPMI, nós vamos ver. Mas eu concordo com o senhor, havia ali o efeito manada, mas havia aqueles que sabiam o que estavam fazendo. Haviam. Não eram apenas senhoras idosas que foram ali e encontraram tudo aberto. Bem, aqui duas informações importantíssimas. A primeira, havia um grupo de extremistas, extrema-direita, inclusive parte deles de dentro dos CACs, essa quantidade absurda de CACs que a gente tem no país. Então, havia um grupo de extremistas da direita que tomaram a frente nas destruições ali, no ataque aos prédios públicos. E muitos outros acabaram agindo em função desse sentimento de manada. Então, já por aí já dá para colocar uma dúvida enorme nessa teoria da extrema-direita de dizer que o governo sabia e quis que isso acontecesse. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é o ponto mais importante, a atuação do Exército. Veja bem, está claro, e inclusive o próprio comandante, ex-comandante, admite isso, se o Exército tivesse permitido a evacuação, especialmente no dia 29, do quartel, muito provavelmente não teria acontecido o que aconteceu no dia 8. É bom a gente lembrar, eles saíram do quartel em marcha, aquelas centenas de pessoas, e foram a pé do quartel até a Praça dos Três Poderes. Então eles estavam no quartel, eles se reuniram no quartel. Eles estavam presentes lá e o quartel acabou ajudando para que eles se organizassem ainda mais. Não só com relação ao ataque na Praça dos Três Poderes. A gente sabe que foi no quartel que aconteceu, por exemplo, a bomba, né? Pelo menos a parte estratégica de explodir o aeroporto, né? Tudo isso aconteceu dentro do quartel e muitas outras questões. Eu quero trazer agora um trecho do comandante, ex-comandante, falando sobre a ação do Exército impedindo que ele, no caso a Polícia Federal, a Polícia Militar, pudesse então fazer a evacuação dos quartéis, ou mais especificamente do quartel em Brasília. Presta atenção nesse trecho. Meu grupo me alertou a respeito do movimento que estava ficando muito grande no Palácio da Alvorada, que tinha sido aberto as portas da área de segurança do Palácio da Alvorada para que os manifestantes entrassem. Parece que haveria uma manifestação do presidente, o presidente falaria para aquele grupo naquele dia. Isso já era depois do dia 12, isso já era bem próximo ali da posse, né? E aí eu me desloquei para ver, né, o que estava acontecendo e acessei a área onde todas as pessoas estavam acessando. Eu estava devidamente fardado, com viatura caracterizada, acompanhado de um patrulheiro, né? E aí eu tentei acessar essa área privativa, onde estava aberta ao público, tinha sido aberta ao público para acesso dos manifestantes, e eu fui lá exatamente para entender como é que estava o ânimo desses manifestantes, e aí eu fui impedido pelo GSI de entrar, né? Um soldado do GSI, inclusive, chegou quase a me agredir, tocou em mim, bateu no meu peito, e aí já veio de imediato uma equipe do GSI comandada pelo capitão Roma, né, acompanhado de vários manifestantes, né, que proferiram várias palavras de baixo calão a meu respeito, a minha pessoa, eu não vou repetir aqui em respeito a essa casa, né, e eu fui praticamente expulso daquela área de segurança. Que a ação da Polícia Militar no acampamento, ela sempre foi limitada pelas Forças Armadas. A gente não tinha esse acesso para entrar com policiamento, para efetuar prisão, para retirar ambulante, para poder fazer prisões. A própria Polícia Federal foi tentar cumprir mandados de prisão dentro do acampamento e foi rechaçada pelos manifestantes. Acabou saindo cenas na imprensa que parecia que o próprio Exército estava expulsando a Polícia Federal de dentro do acampamento. Você consegue entender a gravidade disso? O Exército expulsou a Polícia Militar e expulsou a própria Polícia Federal, que estava lá para cumprir mandado de prisão. O Exército expulsou de lá. Você percebe o quanto isso é grave, é gravíssimo. E ali dentro estavam sendo cometidos crimes. O ex-comandante fala, por exemplo, do crime de estupro. Nesse período, vazou um vídeo na internet onde um senhor chamado Renan Senna, né, ele acusava um outro líder de manifestação
Eu não me recordo o nome dele, mas ele é bem conhecido. João Salas? João Salas, isso. João Salas. Ele tem, inclusive, cometido estupro dentro do acampamento, né? E é quando a gente recebia essas notícias, a gente fazia intervenções junto do Exército para que a gente tentasse mobilizar aquele acampamento. Então fica claro aqui. Esses acampamentos tinham, em grande maioria, bandidos, estupradores, terroristas mesmo, gente que queria explodir aeroporto. Estavam todos lá. E muitos deles armados. Então, isso é muito importante deixar claro. O segundo ponto, a Polícia Militar e a Polícia Federal foi expulsa. O que significa que havia as Forças Armadas e o próprio Exército dando respaldo, dando apoio. Todos eles bolsonaristas, vamos deixar bem claro isso. E não estamos falando de todo o Exército também. A gente está falando daqueles que estavam à frente das ações. Então, para mim, está muito claro, sabe? Essa ideia de que só tinha senhorinha nos acampamentos, isso não existe. Tinham estupradores e bandidos lá dentro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, essa coisa de que, foi ao acaso, eram infiltrados de esquerda, eram petistas que quebraram as coisas. Não. Hoje já se sabe que havia movimentos organizados de extrema-direita lá dentro. E o principal, isso vai chegar até o Bolsonaro porque tem que chegar. Porque é ele que estava por trás de tudo isso. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito. Coloque seu comentário aqui. A gente está sempre trazendo para você a cobertura da CPMI dos golpistas, porque é importante a gente deixar claro o que de fato aconteceu nessa tentativa de golpe contra o país. Coloca o comentário aqui, não se esqueça de dar o like, hein? Olha lá, tô confiando em você, que você vai dar o like e que você vai se inscrever aqui no canal. Confiança total, então se inscreva no canal, por favor. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajudem o nosso trabalho. Nós temos as pessoas que patrocinam o nosso trabalho e a gente trabalha todos os dias, de domingo a domingo aqui, justamente porque essas pessoas viabilizam o nosso trabalho. São pessoas que nos ajudam por intermédio do Apoia-se, membros do nosso Apoia-se, membros aqui do canal, aliás, agradeço a eles, e são pessoas que oferecem pra gente uma doação de qualquer valor pelo Pix. É qualquer valor, porque é o que você pode. Eu posso R$1, Clayson. Puxa vida, ótimo. Eu posso R$1.000, Clayson. Puxa, nunca tive uma doação de R$1.000. Mas pode também, não tem problema. Tá certo? Mas ajude na medida do possível. A gente volta daqui a pouco, sempre agradecendo a você que está aqui junto conosco nesse trabalho.